Olá, aqui é o Guto mais uma vez e neste vídeo eu vou resolver as atividades do PET Volume 2 do 9º ano do Ensino Fundamental, Semana 2. Para assistir a todos os vídeos sobre o PET que já foram publicados até o momento, é só você clicar num cartãozinho que vai aparecer lá no outro canto da tela na parte de cima. Atividade 1. Você sabia que podemos encontrar casos de proporcionalidade em triângulos? Calcule em cada triângulo a razão entre a medida do cateto menor, lado menor, e a medida da hipotenusa, lado maior. Essa nomenclatura de cateto e hipotenusa só pode ser aplicada a triângulos retângulos, que são triângulos que possuem um ângulo reto, o que acontece com os 3 triângulos que nós podemos ver aqui. Todos eles possuem um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Calculando a razão no primeiro triângulo, nós encontramos 2/4 ou 2/4. Porém, nós sabemos que 2 e 4 são divisíveis por 2. Fazendo essa divisão indicada, nós encontramos a razão 1/2 ou 1/2. No segundo triângulo, a razão entre o cateto menor e a hipotenusa será de 3/6 ou 3/6. E como 3 e 6 são múltiplos de 3, nós podemos dividir esses dois números por 3. Fazendo essa divisão, a gente encontra de novo uma razão de 1/2 ou 1/2. E no terceiro triângulo, a razão entre o cateto menor e a hipotenusa será de 1/2/3. E dá para dividir esses dois números por 1/2. Fazendo a divisão, a gente encontra a razão novamente, de 1/2 ou 1/2. Veja que nos 3 triângulos, as razões entre os catetos menores e as hipotenusas são equivalentes, 1/2 ou 1/2. Isso indica uma relação de proporcionalidade entre os lados desses triângulos. E nós vamos utilizar essa relação de proporcionalidade em algumas das atividades que vêm na sequência aí. Na atividade 2, nós devemos seguir algumas orientações para realizar uma atividade prática que tem o objetivo de determinar a altura de uma casa, no caso, a altura da sua casa. Eu não sei se é possível você realizar essa atividade aí onde você mora, porque nem sempre é simples medir o comprimento da sombra de uma casa. Isso vai depender muito do espaço que há entre as casas na região em que você mora. Depende também de como é que o sol pega na sua casa, se é na parte da manhã, na parte da tarde, se é na parte da frente, nos fundos, se é na parte lateral da casa. Depende também se a superfície onde a sombra bate é plana ou não. E depende também se essa sombra vai avançar em uma região possível de ser medida com segurança, né? Porque em alguns casos essa sombra ela pode avançar para a rua. Aí não é seguro, pode não ser seguro realizar as atividades nas condições que foram estabelecidas aqui nessa sequência de itens de A até G. Então eu vou te mostrar uma ideia simulando uma situação com dados hipotéticos, dados que foram criados por mim, só para você compreender como fazer essa atividade e aí você pensa se é possível ou não fazer onde você mora. Veja que na letra G tem a seguinte orientação: descreva no espaço abaixo sua experiência e o cálculo da altura da sua casa. No caso, eu vou descrever a experiência da minha simulação, tá bom? Veja, é um dia ensolarado, o sol está aí raiando forte no céu. Letra A. Encontre um local onde você pode medir toda a sombra que sua casa faz no chão. Aí aqui tem uma casa e esse traço vermelho que você está vendo, ele indica o comprimento da sombra que a casa faz no chão, que é uma superfície completamente plana, nesse caso aí da simulação. Seguindo as orientações da letra B, essa sombra foi medida e o comprimento encontrado foi de 9 metros. Agora na letra C, peça uma pessoa da família que fique ao lado da casa, de forma que seja possível medir a sombra dessa pessoa no chão. Eu coloquei ali uma pessoa e o traço azul indica um comprimento da sombra dessa pessoa. Você pode reparar que os desenhos parecem fora de escala, porque a pessoa é mais alta do que a porta da casa. Mas isso não é tão importante porque a pessoa pode estar em um plano à frente da casa, só que a gente não consegue ver isso aqui porque a tela do vídeo ela é plana, então não dá para a gente ter a ideia de profundidade. Letra D agora, meça a sombra da pessoa. E fazendo isso foi encontrado um comprimento de 1,5 metro. Agora a letra E, meça a altura dessa pessoa. E essa pessoa ela tem 1,8 metros de altura, ou seja, 1,80 m. Prosseguindo, letra F,
estabeleça uma proporção adequada e calcule o valor da altura da casa. Certo, nós não sabemos qual é a altura da casa, então nós vamos chamar essa altura de x. E a proporção que eu vou montar aqui relaciona a altura da casa com a altura da pessoa e o comprimento da sombra da casa com o comprimento da sombra da pessoa. Ou seja, a altura da casa está para a altura da pessoa, assim como o comprimento da sombra da casa está para o comprimento da sombra da pessoa. A altura da casa é x e a altura da pessoa é 1,8. Eu vou colocar as unidades no final, tá bom? E aí nós temos que o comprimento da sombra da casa é de 9 metros e o comprimento da sombra da pessoa é de 1,5 m. Como nós temos aqui uma igualdade de duas razões, isso é uma proporção, então a gente pode fazer aquela multiplicação cruzada. Isso vai nos dar 1,5 vezes x, que é igual a 1,8 vezes 9. Desenvolvendo esse cálculo, a gente encontra 1,5x e fazendo 1,8 vezes 9, a gente encontra 16,2. Agora a gente divide 16,2 por 1,5, pode conferir aí, o valor de x é 10,8. Porém, isso é uma medida em metros, x é igual a 10,8 metros. Lembra que x é a altura da casa, não é verdade? Então, a altura da casa é de 10,8 metros. A questão 3 envolve a mesma ideia da questão anterior, só que agora, em vez de termos uma casa, a gente tem um farol. E o objetivo é, nesse caso, determinar a medida da altura do farol. Veja que na penúltima linha do texto está escrito aqui que a gente deve representar na imagem os segmentos com suas respectivas medidas, as quais compõem a proporção estabelecida para essa situação. E nós vamos fazer isso. Veja que o texto diz que a altura de Sara é de 1,52 metros, e nós colocamos isso aí na imagem. O texto também diz que a sombra de Sara projetada no chão mede 2 metros, e essa informação também foi registrada aí na imagem. O texto também diz que a sombra projetada pelo farol mede 10 metros, e isso também foi colocado aí na imagem com esse traço vermelho indicando o comprimento da sombra de 10 metros. O objetivo da atividade é determinar a altura do farol. E já que a gente vai calcular essa medida, vou utilizar, por enquanto, a incógnita x para representar isso. Agora só falta montarmos a proporção. Nós vamos relacionar a altura do farol com a altura de Sara e o comprimento da sombra do farol com o comprimento da sombra de Sara. Ou seja, a altura do farol está para a altura de Sara, assim como o comprimento da sombra do farol está para o comprimento da sombra de Sara. A altura do farol é x e a altura de Sara é de 1,52 metros. Para o cálculo aqui não é necessário a gente utilizar a unidade de medida, mas nós sabemos que a altura do farol será obtida em metros. Bom, essa razão é igual a 10 para 2, sendo 10 a medida da sombra do farol e 2 a medida da sombra de Sara. Como é uma proporção, a gente pode fazer aquela multiplicação cruzada e nós vamos obter 2 vezes x igual a 1,52 vezes 10. Desenvolvendo, nós vamos ter que 2x é igual a 15,2. Agora é só dividir 15,2 por 2 e a gente vai obter 7,6 para x. X, então, é 7,6 metros. E como a incógnita x representa a altura do farol, nós podemos dizer que essa altura é de 7,6 metros. Agora veja a questão 4. É dito que os segmentos BC e DE são paralelos. Tá vendo? Está escrito aqui. E a partir dessa informação, o objetivo é determinar o perímetro desse triângulo aqui, o triângulo grande, o triângulo ABC. E para isso a gente vai considerar, de acordo com o que está escrito na questão, que todas as medidas estão em centímetros. Mas é importante a gente observar também que todas as medidas aqui estão em função de x. Isso significa que nós vamos precisar primeiro determinar o valor de x e depois disso a gente vai poder calcular a medida do perímetro do triângulo ABC, que é a medida do contorno desse triângulo aí. Nós vamos utilizar nesse triângulo o teorema de Tales, que foi visto lá nas atividades da semana 1. Como está dito aqui na questão, os segmentos BC e DE são paralelos. E veja que transversais a esses segmentos paralelos, nós temos aqui o segmento AB e também o segmento AC. Já que nós temos segmentos paralelos e segmentos transversais cortando esses segmentos paralelos,
Essa é a condição perfeita para a gente poder aplicar o Teorema de Tales. Então, com isso, os segmentos que eu vou falar agora, AD que mede 4x, DB que mede 2x, AE que mede 2x mais 10 e EC que mede 2x menos 4, como você pode ver na figura, são segmentos proporcionais. Observe aqui que o segmento AD ele mede o dobro do segmento DB, porque 4x é o dobro de 2x. Claro que isso está fora de escala, eu sei disso, mas a gente precisa olhar para as informações que estão na figura e não necessariamente verificar se essa figura está desenhada considerando as proporções adequadas. E já que AD mede o dobro de DB e esses segmentos são proporcionais, a gente pode dizer que o segmento AE, que mede 2x mais 10, é o dobro do segmento EC, que mede 2x menos 4. E como a gente vai equacionar isso? 2x mais 10, que é o comprimento do segmento AE, tem medida igual ao dobro da medida do segmento EC, ou seja, 2 vezes 2x menos 4. Agora é só a gente resolver essa equação. 2x mais 10, então, vai ser igual a 4x menos 8, porque nós multiplicamos os termos internos aos parênteses aí por 2. Agora nós passamos 2x para o segundo membro, que vira menos 2x, ele passa subtraindo, e passamos menos 8 para o primeiro membro, que vira mais 8, porque agora ele passa somando. 10 mais 8 é igual a 18, e 4x menos 2x é igual a 2x. Agora só falta dividir o 18 por 2. E fazendo isso, nós obtemos a medida de 9 centímetros para x. Maravilha, porque agora nós podemos calcular o perímetro do triângulo ABC em centímetros. E o perímetro do triângulo ABC é dado pela soma das medidas dos segmentos AD, DB, BC, EC e AE. Vamos lá, olha só. AD mede 4x. DB mede 2x. Aí temos BC, que mede 4x, EC, que mede 2x menos 4, e AE, que mede 2x mais 10. A soma já está escrita, agora a gente já pode substituir o x por 9. Fazendo isso, a gente vai ter 4 vezes 9, mais 2 vezes 9, mais 4 vezes 9, mais 2 vezes 9, menos 4, mais 2 vezes 9, mais 10. Nós poderíamos ter somado tudo que tem x e os números que não têm incógnita também. E aí depois a gente faria somente uma substituição. Dá certo do mesmo jeito. Prosseguindo aí, 4 vezes 9 dá 36, 2 vezes 9, 18, 4 vezes 9, 36, 2 vezes 9, 18, menos 4 ali, copiamos, 2 vezes 9, 18 de novo, e copiamos o mais 10. Fazendo essa soma, a gente encontra 132 centímetros. Então, o perímetro do triângulo ABC é igual a 132 centímetros. Agora temos aqui a atividade 5. Sabendo que as retas R, S, T e U são paralelas e que as retas V e X são transversais que cortam essas paralelas, determine as medidas A e B na figura abaixo. Veja, esse é um exercício da aplicação direta do Teorema de Tales. A mesma ideia que já foi utilizada em todas as atividades lá da semana 1. Só que a gente tem um cruzamento aqui entre as retas transversais V e X. Você está vendo? E isso não tinha aparecido até então. Não tem segredo nenhum, mas como você está vendo esse assunto pelas primeiras vezes, eu imagino, eu vou utilizar uma estratégia para não cair em nenhuma pegadinha e transformar essa imagem aí em uma imagem com a qual a gente já está acostumado. Para começar, eu vou destacar a reta V com essa linha vermelha e a reta X com essa linha azul. Agora eu vou clonar essa imagem aqui do lado. Veja, já clonei as retas paralelas, tá vendo? Agora eu clonei também a reta X de azul e eu vou colocar as medidas dos segmentos que estão na reta azul X. Veja lá, o primeiro segmento mede 6 centímetros, percebe? O segundo segmento mede A e o terceiro segmento mede 9 centímetros. Agora eu vou clonar essa reta que está com a linha vermelha, a reta V. Só que você viu que eu arrastei a reta um pouco mais para o lado? Sabe por que eu fiz isso? Para evitar que as duas retas aparecessem cruzadas, como aparece aqui nessa primeira imagem. Veja que a nova reta vermelha, que eu chamei de V com um apóstrofo aqui, V',
têm a mesma inclinação da reta original V. Veja, elas têm a mesma inclinação. Então, não houve nenhuma alteração nos comprimentos dos segmentos que são formados aqui na reta V e eu vou simplesmente transpor esses segmentos para cá. Esse é um procedimento obrigatório? Não, de forma alguma, mas quando a gente faz essa separação, fica claro para nós quais segmentos estão na reta X e quais segmentos estão na reta V. Tem gente que acaba embolando isso nos cálculos quando essas retas aparecem cruzadas. Se não é o seu caso, tudo bem, sem problemas, faça utilizando a figura original. Vamos então destacar os segmentos que apareciam aqui na reta V, agora na reta V'. O primeiro segmento mede 4 centímetros, o segundo segmento mede 10 centímetros e o terceiro segmento tem medida B. Agora é só montar as proporções adequadamente e aí a gente vai conseguir determinar as medidas dos segmentos aqui, A e também B. E a primeira proporção que eu vou montar para determinar a medida do segmento A é essa aqui. Veja só, 6 está para A, coloquei aqui 6 está para A, assim como 4 está para 10. 4 está para 10 aqui. Como isso aqui é uma proporção, a gente pode fazer aquela multiplicação cruzada, nós vamos ter 4 vezes A igual a 6 vezes 10, desenvolvendo 4A igual a 60, agora passando o 4 dividindo, nós temos que A igual a 60 dividido por 4, dividindo 60 por 4, a gente encontra 15. Então, a medida do segmento A é de 15 centímetros. Agora, a segunda proporção que eu vou montar é para a gente determinar a medida desse segmento B. Vamos lá, olha só. 6 está para 9, assim como 4 está para B. Veja, coloquei aqui, 6 está para 9, assim como 4 está para B. Essa é a única forma, é a única proporção possível? Não, você poderia montar de outro jeito. O importante é que você estabeleça uma correspondência correta entre os segmentos na hora de montar a proporção. Fazendo aqui, então, a multiplicação cruzada, nós vamos ter 6 vezes B é igual a 9 vezes 4, ou seja, 6B é igual a 36. Passando o 6 dividindo, nós temos B igual a 36 dividido por 6 e, finalmente, B é igual a 6 centímetros. Então é isso, aqui a gente finaliza as atividades do PET volume 2 do 9º ano do Ensino Fundamental, semana 2. Na descrição do vídeo há links para você acessar o meu site, minhas redes sociais e também se inscrever nos meus canais no YouTube e no Telegram. Por falar nisso, eu tenho uma notícia que pode te interessar. Todos os vídeos sobre o PET são publicados lá no meu canal no Telegram antes de serem publicados no YouTube. Isso significa que quem é inscrito no meu canal no Telegram assiste aos vídeos antes de todo mundo. Se você gostou desse vídeo e se quiser, claro, compartilhe com outras pessoas. Um grande abraço para você, bons estudos e até o vídeo com a resolução das atividades da semana 3. Tchau, tchau!